Estamos de volta aqui no Papo com ela e hoje a gente está falando sobre o aumento no número de divórcios durante a pandemia de Covid-19. Mas o que será que tem incomodado tantos casais a ponto de colocar um ponto final nas suas histórias? Para saber mais sobre isso, é que conversei com a psicanalista, terapeuta sistêmica familiar, Elisângela Esteves. Observando dados do IBGE, o Brasil já vinha registrando um aumento no número de divórcios há 5 anos, antes da pandemia. E a pandemia veio intensificar isso. O que está acontecendo com a gente, Elisângela? Perdemos um pouquinho da paciência no que diz respeito a entender o outro? Na verdade, a pandemia, ela só veio, né, despertar algo que estava dormindo. Né? Porque, assim, nada acontece assim de repente. Nenhum casal se separa do dia para a noite. Então, é algo que já estava ali, né, adormecido, aí, de repente, veio a pandemia, né, e despertou algo que estava em mim. Né? Quem amava, né, começou a amar mais. E quem odiava, né, começou a odiar mais. Por quê? Veio a convivência. Passamos a conviver mais um com o outro. E na convivência você vai aprendendo, né? Você vai conhecendo a pessoa e você vai, como você está ali todos os dias, você vai colocando em prática o que já está dentro de você, sabe? Então, assim, eu fiz a pesquisa, né? São pessoas que procuraram na internet como se separar. São 200 mil, né, por cento de pessoas querendo se separar. E as que chegaram ao fim, né, de um divórcio são um número muito alto, 77% de pessoas, 77.000% de pessoas que se divorciaram. Então, assim, como se um casamento fosse algo tão assim, super artificial, né? Na verdade, nós estamos, assim, perdendo o nosso princípio, estamos olhando mais, né, à vista, estamos caminhando só sobre o artifício, né, algo muito raso. E aí acontece da gente, né, algo na nossa vida, como a pandemia, algo que nos trouxe para dentro de casa, a gente teve, né, que aprender, né, a conviver, a se relacionar, não só com o esposo, mas também com os filhos e com os outros parentes, né, que estavam conosco. Então, assim, foi algo muito difícil, mas se a gente parar, né, um pouquinho, aqui entrando já numa análise, né, se a gente parar, refletir, olharmos, né, para dentro de nós, e aí a gente vai conseguir enxergar um pouco além, né, daquilo que a gente está vivendo. Elisângela, você disse bem, né? Na pandemia a gente foi obrigado a conviver um com o outro, o casal se viu mais tempo junto. Fora da pandemia tinha aquela coisa de vou para o bar, ou eu vou sair com as minhas amigas, eu vou jogar futebol. Então, tinha sempre uma forma de escapar daquela relação. O que fica de aprendizado com a pandemia? Como você disse, né? A gente aprende a conviver, quem amava, ama mais, quem odeia, odeia mais. Então, as coisas foram colocadas às claras. A pandemia vem ensinar a gente a ter uma opinião mais crítica, assim, digamos, no momento de firmar uma relação mais séria com outra pessoa. O que você entende desse momento, Elisângela? Sim, Michele, a pandemia, ela vem nos ensinar que nós devemos nos conhecer primeiro. Primeiramente, né, a gente precisa nos conhecer. Precisamos ter algo mais concreto, né, mais sólido. Então, sair daquela superfície que a gente está vivendo, naquela camada rasa, né? Eu trabalho muito com árvore. Eu falo assim que quando a gente está vivendo naquelas coisas rasas, nós estamos vivendo na folhagem, na aparência, né? Então, nós precisamos, o quê? Aprofundarmos mais, descer mais um pouquinho, ir lá nas raízes,
sabe? Para a gente sentir o suporte que a terra nos oferece, que o sistema, né, a família nos oferece. Então, nós precisamos, primeiramente, nos conhecer mais, sabe? E também, assim, não achar o culpado, tipo a pandemia, né? A pandemia chegou e acabou com o meu casamento, acabou com o meu relacionamento, houve separação. Então, é um momento da gente, né, se conhecer e refletir, olhar para dentro de nós e buscar realmente o que nós estamos precisando. Se nós estamos num tempo de aprendizado, então vamos então buscar esse aprendizado, vamos buscar renovo para a nossa vida, para a nossa família. Né? Nós estávamos muito dispersos, estava muito ocupado com muitas coisas, igual você falou, né? Que a gente saía mais, né? A gente tinha as nossas atividades mais por fora, e estávamos juntos só à noite ou final de semana, né? Então, agora é o momento da gente sentir mesmo o que é uma relação, o que é família, o que é convivência. Elisângela, quando você diz que a gente precisa entender o que é relação, o que é família, o que é convivência, a gente pode dizer também que chegar a esse pico, né, chegar ao divórcio, chegar a desfazer uma união que às vezes dura anos, também é uma falta de conseguir compreender o outro, de não persistir naquela relação, de que é mais fácil desistir mesmo do que levar ou tentar fazer de uma outra maneira. Sim, o que acontece? As pessoas hoje, elas querem as coisas mais práticas, né? Então, assim, eu preciso... Então, assim, eu vou na internet, eu pesquiso como me separar, né? Ali vem prontinho, né? Você vai no cartório, você não precisa nem sair de casa hoje. Então, assim, as pessoas estão procurando as coisas mais fáceis, estão abrindo mão de algo que é o começo, né? E muitos casais já têm filhos. Então, esse momento é um momento do quê? Da gente realmente sentar, tentar investir naquilo que é meu, né? Não eu abrir mão por algo assim tão fácil, né? Porque um casamento ele não é construído da noite para o dia. Então, se a gente for pensar, é melhor a gente lutar por aquilo, rever os nossos conceitos, né? E, primeiramente, olha só, eu costumo falar aqui, a empatia. O que é a empatia? A empatia é você viver, conhecer o outro, é você viver por o outro, enxergar o outro, né? E muitas vezes, quando a gente está num relacionamento, né, tem brigas, conflitos, a primeira coisa que a gente faz é caçar um culpado. Então, o culpado é quem? É ele. Então, assim, a empatia veio para quê? Para você enxergar a outra pessoa, né? Ver os defeitos da outra pessoa e entender as outras pessoas. E aí, quando você coloca a empatia no meio de um relacionamento, você começa a pensar mais, né? E você começa a entender que o sistema, aliás, né, precisa entender que você precisa prosseguir, você precisa lutar mais, né? Aí vem os filhos, a convivência com os filhos, os filhos precisam saber, né, da nossa relação, o que está acontecendo. Então, eu costumo também falar aqui no consultório que, primeiramente, a mesa, né? A mesa é um lugar que você se encontra, né? E é um lugar que você está mais perto do seu próximo. Então, depois da mesa, o que eu falo que é a cama. Mas primeiro é a mesa. A mesa é onde você conversa, aonde você está olhando, né? No olhar da pessoa, vocês estão no mesmo nível. E ali estão os filhos em volta. E aí você, né, começa a falar o que você está passando, o que você está sentindo. E então existe esse momento, né, da gente estar ali reunido e falar com os filhos, né? Não precisa falar assim, em detalhes, mas pelo menos o básico. Os filhos precisam entender, porque eles também estão sofrendo, né? Então, a gente precisa pensar nisso, né? Porque eu vou romper o meu relacionamento para me ter um alívio, porque eu estou com raiva, né? Estou cheia de sentimentos.
que traz, né, coisas ruins para mim, então eu preciso desse alívio. Então eu creio assim, que você precisa ter um pouquinho mais de paciência, né? Tomar a bendita paciência todos os dias, colocar a respiração em ordem, né? Respirar, expirar, e aí os pensamentos vão ficando em ordem, e aí você vai decidir, esperar um pouquinho esse momento passar, porque isso aqui não é o fim, né? Então, a gente vai ter um recomeço, então, e tudo isso vai passar. Então, toma um pouquinho da paciência, espera mais um pouquinho, pensa nos seus filhos, pensa no seu relacionamento, né? Porque é uma aliança, e uma aliança, ela não desfaz assim, de uma hora para outra. Elisângela, você disse pra gente agora, né? Eu vou terminar o relacionamento porque eu tô com raiva, porque eu tô chateada, porque alguma coisa não está condizente com aquilo que eu espero. Você, como terapeuta de casais, qual é a maior demanda que você recebe no consultório? Quando um casal te procura, qual é a principal reclamação? Tem alguma coisa que chame mais atenção nesse sentido? Tem, assim, ultimamente é o desprezo, sabe? Infelizmente, os casais estão, né, juntos, né, por causa da pandemia, mas no mesmo momento eles estão distantes um do outro, né? Então, começa a surgir a desconfiança, sabe? Começa a surgir aqueles sentimentos, ele está me traindo. Então, assim, desconfianças, né? Então, agora, assim, no momento, são poucos que me procuram por causa de traição, sabe? Então, são coisas assim, igual eu te falei, coisas que já estavam no caminho. Então, a pandemia, ela trouxe, né, é como se fosse uma bomba dentro do sistema familiar. Então, ela aflorou aquilo que estava ali nascendo, né, que estava dentro. Então, há muitos, assim, não dá para me falar para você alguma coisa assim concreta, assim, tipo, a traição, né, ou o desprezo, ou a falta de compreensão, a falta de respeito, não há, assim, muitas coisas. Então, assim, mas só que eu tenho uma coisa para te dizer, a maioria dos casais que estão separando, né, estão em conflitos, porque eles não estão suportando uns aos outros, sabe? Em todos os sentidos. Eles estão, assim, cheios, eles estão, tipo assim, eu não aguento mais. Esse não suportar, Elisângela, a gente pode dizer que eu vejo no outro algo que é meu e eu não consigo lidar com aquilo? O que é que eu não suporto no outro, né? O que você não suporta no outro são coisas que mexem com você. Muitas vezes eu falo assim, muitas coisas são parecidas com você. Né? As coisas que mexem com você é porque aquilo te irrita, porque geralmente ela parece com você, é algo que vem de você. Né? É igual assim, falar ao público, né? Dá um nervosismo, tá? Então, parece que a minha voz está trêmula, parece que eu estou trêmula, mas você está percebendo isso? Né? Muitas vezes você não percebe, né, que eu estou nervosa, então é algo que está dentro de mim, né? Então eu vejo no outro algo que está em mim. Então, por isso que eu falo, o começo de tudo, Michele, é a gente parar, né, e se posicionar e olharmos, né, para dentro de nós, para ver realmente, né, o que está me incomodando no outro, sabe? Então, a empatia é em primeiro lugar, não tem como sair, sabe? E o diálogo, como que fica nesse contexto de relação, de tentar reverter uma situação que não está legal? Então, o diálogo. A gente costuma sempre falar os acontecimentos do dia, né? Filhos, isso, agora eles estão juntos, né? Então, assim, eles estão juntos e, infelizmente, há pouco diálogo. Né? Então, o que eu costumo dizer? A mulher sábia, ela edifica o seu lar, né? A mulher tola, ela destrói. Então, como a mulher é sábia, ela gosta de conversar, ela gosta de fazer coisas novas,
Então, está na hora dela colocar em prática, né, as suas virtudes, trazer para dentro de casa algo novo, sabe? E principalmente o diálogo. Então, assim, nós estamos na pandemia, estamos, né, trabalhando dentro de casa, agora que a gente começou a sair um pouco, né, mas até um pouco atrás a gente estava sempre dentro de casa. Então, assim, vamos criar coisas novas, né, a gente ainda pode fazer uma caminhada junto, a gente pode ver, né, se você pegar, fazer uma caminhada, passar por um caminho, que todos os dias você passa de carro ali sozinho, se você começar a olhar, né, em volta, você vai ver coisas que você nunca viu. Aí está naquele momento de você começar a falar com ele, né, e trazer um papo novo, e abraçar. As pessoas acham assim que nós estamos na pandemia, né, nós não podemos abraçar o nosso parceiro. Então, lógico que nós podemos abraçar o nosso parceiro, nós podemos caminhar junto, nós podemos ter a nossa relação normal, até melhor, porque nós estamos ali juntos, né? Estamos aprendendo algo. Intervalo comercial e a gente volta já, não saia daí.